Em São Paulo. Professor, bem-vindo, boa tarde. A gente sabe que ela foi condenada à perda de mandato, mas o mandato dela está ativo ainda, né, professor? Boa tarde. Assim, está fechado o microfone dele. Isso, por favor. Me perdoe. Boa tarde, um prazer estar aqui no UOL, prazer participar dessa conversa. Zambelli foi condenada à perda do mandato, é tarefa agora da Câmara dos Deputados processar a perda do mandato dela. Não cabe, nesse momento, um juízo de mérito por parte dos deputados sobre se ela deve ou não perder o mandato, mas é um processo que passa pela mesa da Câmara e que passa pelo plenário e que a gente sabe que tem obstáculos em razão do apoio que Carla Zambelli ainda tem dentre alguns parlamentares. É muito provável que o outro processo que Zambelli responde, esse na Justiça Eleitoral, por abuso de poder decorrente da difusão de desinformação, que leva a uma perda de mandato mais automática, só é comunicada à Câmara dos Deputados, tenha um desfecho até mais rápido no TSE, já está no TSE aguardando o julgamento, e se isso ocorrer antes da análise pela Câmara dos Deputados da decisão do Supremo Tribunal Federal, isso já levaria automaticamente à perda do mandato dela. Isso independe da questão da prisão e da extradição dela ao Brasil. A perda do mandato pode e deve ser realizada independentemente da vinda de Zambelli ao Brasil. Perfeito. Ô, Carla, como é que tá isso? O Hugo Mota tem falado sobre o assunto? Agora não, né, que tá de recesso, tá até lá em Genebra, mas como é que isso tem sido trabalhado aí em Brasília? Então, teve uma época que isso quase entrou em pauta, Diego. Eu não me recordo agora exatamente o que passou na frente, acabou ficando meio de escanteio, mas ele falou que teve uma questão ali que ele iria levar para plenário, estava tentando ver se juntava com a questão do Glauber, que também estava com processo de cassação para ser avaliado por conta de uma agressão ali que aconteceu na Câmara. Ele foi, eu costumo dizer aqui que o Hugo Mota ele tem agido muito em banho-maria, ele vai levando os problemas que aparecem ali na mesa dele sem muita solução, empurrando um pouquinho para lá alguma coisa ou outra. Tem o suplente, né, que assume também, no caso de afastamento dos parlamentares. Enfim, até a gente estava vendo os gabinetes, né? Agora está em recesso, mas tem gente ali dos deputados ainda trabalhando. A gente estava até pensando para olhar o que estão fazendo os gabinetes desses deputados que estão fora. Mas, assim, nesse momento está em recesso. A gente volta no dia 4. Assim, tem o tarifaço para chegar na sexta-feira. Não tem pouca coisa para administrar aí o Congresso Nacional também, porque tem as medidas do tarifaço, tem outras pautas como a reforma tributária para andar, enfim, tem uma série de outras pautas e essa de cassação da Zambelli é uma delas, mas que ele levou até agora um pouco em banho-maria, eu diria, viu, Diego? E tudo isso, né? Deixa eu passar aqui para o Neisser de novo. É curioso são curiosos esses casos, né, professor? Porque, assim, a deputada foi condenada à perda de mandato. E aí parece que tem ali uma complacência dos seus colegas. É muito difícil, toda vez que o Supremo tenta criar uma obrigação para o Congresso Nacional, a gente percebe que a relação está muito desgastada ao longo dos últimos anos. O Congresso tem uma postura de desafio, às vezes, em relação às determinações do Supremo, seja quando o Supremo manda o Congresso legislar sobre um assunto, porque reconhece alguma lacuna jurídica, seja, como num caso desses, em que há a determinação da perda de mandato de um parlamentar. Busca-se todas as formas regimentais para prorrogar, para protelar, como nós estamos vendo, inclusive, com relação às faltas do deputado Eduardo Bolsonaro, né, que já está com a sua licença expirada e deveria prontamente ter o seu mandato reconhecido como vacante, na medida em que não preenche mais os requisitos para ser deputado federal, e já foi anunciado, né, como nós vimos na repercussão, que a Câmara só no ano que vem faria avaliação dessas faltas, em razão de um ato da mesa, e também aqui posterga essa análise. Existe uma dificuldade grande do Congresso de cortar na carne, mesmo quando se trata de alguém que desafia o próprio parlamento. Ô, Carla, a última vez que o Mota falou sobre esse assunto, você recuperou aí, né?
Eu recuperei aqui, na verdade era isso, justamente, era em 10 de junho desse ano, né, em que ele falou que ia ser votado no plenário da casa, né, porque teve ali uma pressão, enfim, para talvez votar na comissão, mas ele disse que iria levar, enfim, teve aí um parlamentar que defendeu a Zambelli ali, pedindo esse julgamento em plenário, e aí começou ali nos bastidores essa pressão para, olha, então, coloca também o Glauber, enfim, e aí acabou não indo para frente mesmo e chegou o recesso, mas assim, se o processo de extradição for adiante enfim, ela chegar ao Brasil e com a comoção e outras coisas, assim, não tem como não pautar a avaliação da cassação dela, isso na minha avaliação, assim, acho que vai chegar uma hora que vai ter que colocar isso para os parlamentares deliberarem. A gente costuma falar muito aqui, né, Diego, em todas as instituições, há algo que a gente costuma dizer de espírito de corpo, mas é que nesse caso, ela como eu já ressaltei aqui no começo, ela é uma parlamentar que com histórico de isolamento e cada vez mais isolada. Vai ter um ou outro que vai defender ela, mas Hugo Mota já disse aí que tudo bem, levo para plenário, a gente delibera, mas vai ser necessário deliberar em algum momento. Eu não acredito que também vai poder levar por muito mais tempo a avaliação dessa cassação ou não do mandato dela.